gente! Chegamos e chegamos muito bem, porque hoje eu vou receber duas amigas, duas mulheres que são incríveis e que eu conheço já de longa data, acompanho assim, depois fui me aproximando. A Alê Xavier, uma das nossas convidadas. Obrigada. Luana Maluf. Sou eu. A Luana já era minha filha há algum tempo. Tá mal e de a filha. Ale entrou depois. Eu brincava com a Luana, que é o nenezão, pra quem não sabe. Então tô revelando pra todo mundo aqui. E a gente vai resenhar muito. É legal ter vocês aqui, muito legal. Eu tô muito feliz, a duplinha com você. Inclusive, a Bibi, uma vez eu entrei ao vivo pra ESPN da Espanha. Chique. E a Bibi falou, oi, nenezão, na bancada do Sport Center. Joguei pro Brasil mesmo, não tô nem aí. Mas é quem assim. conhece mesmo sabe que ela é um nenezão, Ela né? é o nenezão, esse é o melhor Nossa. apelido já criado para a Luana Maluf, né? Arroba Lulu Nenezão. Esse misto de mulher com nenê. Muito obrigada pelo convite, viu? Ah, Até que muito enfim, bom né? tá Ela com chamou vocês. nós. Duas maravilhosas. Hoje tava sem convidada, ela falou, ai, será que as meninas não podem vir? Aí a gente veio aqui quebrar um galho. Ó, o negócio é o seguinte, aqui é pra contar a história, é pra falar a verdade, é pra puxar as resenhas que estão tudo escondidas, é pra gente se divertir. Fechou. Então, a minha primeira pergunta pra vocês duas, e aí vocês escolhem aí quem que vai responder. É fácil viver do esporte? Nossa. Não é fácil. Você quer dar os motivos por que não é fácil? Eu acho que não é fácil viver do esporte, sobretudo do futebol, porque a gente sabe que é um ambiente muito complexo, muito machista. Então, quando você vai crescendo nesse meio, você tem que fazer muito esforço o tempo inteiro, você tem que ter uma saúde mental muito em dia para lidar com tudo que vem ao redor, as críticas injustas, as ofensas, que eu acho que é mais do que crítica, né? Então, é um processo de amadurecimento como pessoa mesmo. Você tem que, assim, você ganha muitos anos de idade mesmo e de maturidade em pouquíssimo tempo para lidar com tanta informação que vem. Sim, eu acho que além de ser difícil por si só trabalhar com esporte, é muito difícil você trabalhar com esporte, no nosso caso com futebol, na internet. Porque é uma terra de ninguém, ainda é terra de ninguém a internet. As pessoas falam o que elas querem, apontam o dedo na sua cara, te xingam, e muitas vezes elas estão equivocadas. A Lu sempre fica pistola quando as pessoas me cancelam ou vêm falar mal, porque elas falam, as pessoas nem te conhecem, elas não sabem o coração que você tem e vice-versa. E é isso, no fim, as pessoas não te conhecem, elas não sabem realmente quem você é, o que você acredita e tudo mais, e elas te criticam só porque você não concordou com alguma coisa do time do coração delas. Então, é tudo muito doido, assim. Porém, como a Lu falou, a gente tá experiente já nisso, né? Como eu tenho 30, a Lu 28, só que mentalmente e carregando, a gente tem 82 cada uma. A Lu um pouquinho A mais. Alessandra tem 15 mesmo. Mas eu faço essa pergunta e eu me sinto muito confortável de fazer essa pergunta porque é a minha realidade também. E quando eu falo viver de esporte, não é receber, não é o dinheiro que você faz. Porque eu acho que isso em qualquer profissão vai depender do seu esforço, de você persistir, de você insistir. Ninguém estoura do nada, né? Você tem uma trajetória pra fazer e pra você se manter naquele lugar, tem também que entregar. Mas é viver, que é o conviver, ser, estar, renunciar. E essa questão das críticas que a gente recebe, dos julgamentos que a gente recebe, é, assim, brutal, é arrasador. Tem que ter um mental muito forte. Porque a gente sabe também que o nosso nome engaja. Então, a gente sabe disso, a gente tem esse conhecimento. O nosso nome engaja, de alguma forma, o nosso nome de quem é pessoa pública, de quem tá ali. Principalmente de mulheres, engaja. né? E de Exatamente. mulheres. E aí, você vai usar uma foto pra chamar atenção pra aquele like, você vai julgar com uma ideia de, tá ali só porque é mulher. Então, assim, é toda a cadeia dos julgamentos, né? Sim. Sim, total. Eu acho que a internet ela é muito cruel nesse sentido, né? Você, às vezes, nem pode ser quem você é
porque talvez te julguem e, ao mesmo tempo, se você sai fora da curva do que esperam que você seja, também te julgam. Ou seja, estamos aqui sendo julgados nesse momento. Inclusive, Exatamente. vai deixando seu like, se inscreve no E canal. já estão falando, ó, o podcast de mimimi, já começou mimimi. Mas assim, se a gente não abrir espaço pra falar sobre isso, a gente vai estar sempre varrendo pra debaixo do tapete, né? O que a gente passa, assim, no dia a dia. E aí, Ale, é uma das perguntas que eu acho que tu mais deve ouvir com relação a quem tu é, que acaba sendo uma bandeira que tu defende também, que é a questão de ter se assumido publicamente, Sim. né? E de lidar com isso muito bem, assim. Só que quando isso aconteceu, você tava num ambiente tóxico, digamos assim. Porque muitos dos que te assistiam também tinham aquela idealização da... a gatinha que fala de esporte e tal. E aí, de repente, você torna isso público e você fica muito confortável nesse lugar. Eu acho que o sonho de todo cara é encontrar uma mulher que fale de futebol, gosta de futebol e ir pro estádio. E aí, quando ele vê que no caso da audiência do Desimpedidos, quando eles percebem que eu sou essa mulher, mas eu sou homossexual, eu não gosto de homem, não no sentido, enfim. Sim. Eles meio que, tipo, é uma frustração, sabe? E aí, óbvio, me criticam. Sempre que eu posto alguma coisa, algum conteúdo LGBT no meu Instagram, eu perco muito seguidor, porque as pessoas... exato, e eu fico... E eu falo, ainda bem que eu tô perdendo, porque essa audiência, tipo, eu não quero pra mim, sabe? Então... Mas, Bibi, eu sou muito segura, assim, de quem eu sou, do que eu represento. E isso desde a época que eu me assumi pra minha família, que era o meu maior medo. Então, tipo, o meu maior medo era que os meus pais não me aceitassem. Quando eles me aceitaram, nossa, aí, filha, a festa foi solta, assim, porque é isso, assim, eu confio muito em mim, eu confio muito no meu trabalho, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu represento. E se as pessoas não estão felizes com a minha orientação sexual... Não é um problema meu, é um problema delas. É elas que estão erradas, não eu. Então, eu tento passar isso da maneira mais leve possível, porque eu também não acho que a gente tem que ficar enfiando goela abaixo as coisas nas pessoas. Tem pessoas que nunca vão entender, que não estão prontas para entender. Vem de uma realidade, de uma cultura que é muito difícil você conseguir quebrar. Então, eu sempre tento quebrar de uma maneira muito leve, muito feliz, porque eu sou assim com a minha vida. Então, acho que até quando eu defendo causas, eu tenho que ser do jeito que eu sou. Então, é isso, assim. Sempre que eu tento falar desse assunto para as pessoas, eu tento falar de uma maneira... É nóis. Vai dar tudo certo, tamo junto. Lu, e como é bom ter pessoas com esse grau de entendimento da lei, assim, com essa força toda, com essa potência falando, né? E a gente, dentro do futebol, a gente vai, muitas vezes, ouvindo alguns discursos... E muitas vezes não confrontando esses discursos por um entendimento, isso é cultural do futebol. Só que eu sempre fui um pouco de contra essa correteza, assim, sabe? Sim. Não é próprio do futebol. Não tem que ser próprio do futebol. Não tem que ser aceitável no futebol isso, sabe? Então, é muito legal a gente estar perto de pessoas com essa potência e com essa tranquilidade para falar disso. Exatamente, porque o futebol ele virou um ambiente... que é terra de ninguém, né? Então, as pessoas saíam de casa, entravam no estádio e, a partir dali, elas são quem elas quiserem. Então, por exemplo, como muitas vezes as pessoas argumentavam, mas aquele cara fez aquilo no estádio, bateu em alguém, xingou uma pessoa, mas ele é um pai de família. Mas o pai de família e o agressor, ele não é a mesma pessoa? Ele é a mesma pessoa. Só que dentro do estádio, por causa da cultura que foi estabelecida dentro do futebol, você pode ser quem você quiser. Era uma terra sem lei. Eu acho que tem melhorado um pouco. Ainda é um processo muito longo que a gente vai passar. Mas eu já vejo incômodos. E isso me agrada um pouco. Então, quando eu comecei a ir ao estádio, quando eu era criança, eu via poucas meninas. Eu era uma criança indo com meu pai. E numa época ainda que rolava briga. Então, eu lembro que eu chegava no estádio e meu pai já falava, começou briga, vem pra trás de mim e me abraça que eu faço o resto. E você tem ideia de como é pra uma criança, sei lá, de 5 anos, o seu pai virar pra você e falar, se sair uma briga, fica tranquila, me abraça que eu te defendo. Você não tem que ir pro estádio pensando que pode sair uma briga, entendeu? E hoje em dia, quando você vai ao estádio, eu vejo muitas mulheres, tem muita mulher no estádio hoje em dia, coisa que não tinha antes, e a gente foi evoluindo em relação a isso, elas foram se sentindo parte daquele espaço.
Mas eu vejo incômodo com cantos, isso já me agrada bastante. Então, cantos homofóbicos, por exemplo. Goleiro chutando o tiro de meta. Exato. Os racistas também, Aí, né? parte da torcida canta, você já olha que tem parte assim, tem que parar com essa merda aí. Balançando a cabeça. Isso já falo, ó, tem uma resistência. Mas aí é da resistência pro confronto. Eu acho que mais do que você não cantar junto, não querer cantar, não é ficar quieto. É falar, para. Sim. Por que você tá... Pega a pessoa que tá do seu lado e fala, por que você tá fazendo isso? Mas eu concordo muito, assim, com essa mudança e como talvez esteja mais convidativo. A gente ainda continua vendo a violência e, infelizmente, tem picos, né, que momentos com maior violência, menor, mas, assim, mais convidativo a mulher estar naquele ambiente. Então, sempre quando eu tava no ambiente de futebol, nos últimos anos, dá pra se dizer assim, era trabalhando. Então, eu tava uniformizada. Então, eu sentia a segurança de estar protegida por uma emissora, Sim. mas ao mesmo tempo exposta, porque ouvia certas coisas ali dos torcedores. E aí, agora, mais recentemente, nesse meu processo de independência, eu fui como civil, digamos assim. E fui em alguns jogos no Morumbi, né? Aqui, tem que mostrar pra cá. Fui em alguns jogos do Allianz. E foi muito gostoso andar nos arredores ali e ver aquela mulherada compartilhando e ser natural aquilo ali, sabe? Muito gostoso. Bom demais. E eu acho que tem duas coisas, assim. Uma, que é a mulher se reconhecer na mulher. Então, a gente sempre busca segurança em outras mulheres. Você não tá numa situação de perigo, num estádio, em qualquer outro lugar, e você procura um homem. Eu falo isso porque eu tava na porta do Allianz pro jogo contra o São Paulo. E chegou uma menina do meu lado, da Marcela, que é minha amiga. E ela falou, gente, posso ficar aqui com vocês? É meu segundo jogo no Allianz, eu moro em outra cidade, eu sou professora no interior. E eu não conheço ninguém, tem um amigo meu lá dentro, mas posso ficar aqui? A gente, claro. E a gente começou a conversar com ela. Então ela buscou em 2 mulheres sozinhas na frente do estádio um pouco de refúgio, um pouco de segurança. E o outro ponto que eu acho sobre confrontar uma situação ou alguém, a Lê faz muito isso, né? Então, várias vezes que a gente já tava em eventos ou fazendo alguma coisa, e ela já é mais durona, assim, né? Eu já sou mais quieta, então alguém... O nenezão. Alguém mexe A comigo, gente tem assim... cuidado, nenezão. Alguém mexe comigo, eu fico meio quieta, assim, eu não sei como reagir. E aí ela vai pra cima. Então, ela faz com que a pessoa que assediou se sinta envergonhada do que ela tá fazendo. Na final da Libertadores do Palmeiras, a gente tava no meio... Na verdade, era da Sul-Americana ainda, né? Atlético Paranaense. A torcida do Atlético tava retirando ingresso e tava mó fila e tal. E a gente tava gravando. E uma hora a gente passou, a Luana passou na minha frente, tipo, foi na frente. E alguém assoviou. O quê? Eu parei de gravar na hora, olhei pra cara de todo mundo. Eu falei, quem que assoviou? Parou Cadê? mesmo. Cadê? E aí os caras somem, né? Ela falou, pode fazer agora, faz na minha frente. E aí ninguém tem peito. Então eu acho muito bizarro como, igual a Lu tava falando, no estádio, e com relação à mulher além do estádio, né? Os caras acham que eles podem fazer o que eles quiserem, a hora que eles quiserem, eles podem mexer. E assim, eu tenho certeza que o cara que tava ali mexendo, ele é casado. A mulher dele provavelmente não foi na viagem. Então assim, não faz sentido, sabe? E eu não deixo passar mesmo, assim, eu tô cansada, eu tô de saco cheio, eu confronto mesmo. Óbvio, eu nunca vou partir pra uma agressão, mas eu vou partir pra tentar ensinar esse cara que o que ele fez tá errado. Então, a partir do momento que eu paro de gravar, olho pra cara de 50 homens e falo, e aí? Quem que assobiou? Cadê? E o cara ficar quieto, ele sabe que ele fez uma coisa errada e que ele não vai fazer de novo, porque alguma mulher vai estar ali pra falar, você tá fazendo merda. Então, a gente se completa nesse sentido, né, Lulu? Eu sou mais quietinha. Ela parou assim de gravar e eu, tipo, Alessandra, vamos embora. Pra gente apanhar ali era um tapa, né? Pelo amor de Deus, vamos sair daqui. Não, eu não deixo quieto, não. Eu olho, A brabona. Porque assim, eu tô de saco cheio, sabe? Eu não tenho mais paciência. Eu sou muito reativa também, Ale. A gente tava Nossa. nos bastidores aqui falando sobre isso, né? Bom, primeiro que eu não me preocupo muito com o que estão falando de mim mesmo, eu não tô nem aí, eu reajo. Mas eu tenho um pouco de medo hoje também de reagir, assim, sabe? Eu acho que a gente vê umas histórias, Sim. às vezes sem reação, assim, de partir pra cima. Eu morro de medo. Mas eu não... Eu falo, assim, eu tento reagir mais nessa questão verbal, assim. Mas eu já fui cuspida dentro do estádio. Eu imagino. De reagir, de falar, pô, não sei o que... Assim, veio aquele famoso PUTA, né? Uhum. E aí eu fui até a grade pra dizer quem que tá gritando e tal. Fui meio que bater boca ali. E aí o cara chegou bem pertinho e cuspiu na minha cara. É um absurdo. Tá doido, aí eu vou pra cima dele, ele tá ferrado na minha mão.
Só que assim, eu fiquei tão sem reação, porque é tão humilhante. Sim. E é tão assustador passar por isso, que eu fiquei sem reação. Acabou e fica pra mim mesmo ali. na hora. Aquele dia acabou, sabe? Sim. E é uma coisa que já faz tantos anos e que ainda tá na minha memória. Eu isso. consigo ver a raiva daquele cara ali, sabe? Sim. Vamos falar de coisa boa. Vamos, gosto. Vamos pra isso. parte mais leve. Vocês estão há mais de um ano com o Passa-Bola, que foi esse projeto que iniciou como um projeto social que era de encontrar as meninas. Dá pra chamar de social porque ele tem a função super. social também, onde as meninas podiam jogar futebol, né? Ter o seu grupo de futebol, ter o seu dia pra jogar futebol, que há alguns anos a gente não via com tanta frequência. Era a pelada dos homens, mas as meninas não tinham esse espaço e nem esse grupo. Então, surge assim, e aí, pela produção de conteúdo que a Luana já fazia, a Ale já era uma produtora de conteúdo dentro do Desimpedidos há muitos anos, então as duas já bem experientes aí no ambiente de internet, vocês decidem se juntar e criar o que hoje é um canal, mas que é uma plataforma também. O que é o Passa-Bola? Eu acho que é um pouco de tudo isso que você falou, assim. Eu acho que ele não deixa de ser um projeto social para mulheres. Porque o nosso maior objetivo é fazer com que as meninas se sintam confortáveis em falar de futebol, jogar futebol, ser jogadora ou jogar socialmente. O Passa-Bola surgiu, não o coletivo, né, mas a plataforma, digamos assim, para abraçar tudo isso, para abraçar principalmente o entretenimento do futebol feminino, que é uma coisa que a gente falava, não tem. Não tem. Por que não A fazem, resenha do futebol sabe? feminino, o espaço para entrevista. Exato. E uma coisa que a gente bate muito na tecla é, além da gente falar de futebol feminino, somos mulheres que crescemos acompanhando futebol masculino. Então, assim, existem mulheres igual a gente que não trabalham com isso. Por que a gente também não pode representar elas? Então, acho que o Passa-Bola engloba um pouquinho de tudo, assim. E mais do que isso, a gente tá num processo de aprendizado também. Então, Total. a gente fez um negócio que é novo pra gente e creio que pra internet, que é essa coisa do entretenimento, de trazer as jogadoras e colocá-las em um ambiente que não é o do dia a dia. Então, um desafio, mas é um desafio com uma brincadeira específica. E elas adoram. As jogadoras procuram a gente pra gravar. Tem jogadora que grava na própria folga, Porque porque o clube não libera. Então, a gente tá passando por esse processo. E vários outros lados, que é um lado que me pega mais, né? Que tem mais a ver com o meu olhar de futebol. E que eu falei desde o começo, que é buscar fazer coisas mais documentais mesmo. Então, quando a gente foi para as comunidades, para o Meninas em Campo, para Sereias da Vila, para acompanhar um dia de treino. Agora, a gente também fez com o time do Osasco, Osasco. Com o time do Osasco. Que tá bom, a gente foi pro futsal. Então, vários projetos que a gente visita e que pra mim é contar uma história, porque aí é mais como eu enxergo o futebol, né? A Lei, ela é bastante do entretenimento e ela tem uma veia muito forte aí, é um talento próprio aí pra isso. E eu já não sou muito, assim. O meu humor, ele é um pouco refinado. As referências dela são Mas é um equilíbrio isso, perfeito, sim. assim. Então, o Passa-Bola perfeito pra gente é ter as duas coisas. O entretenimento, pra gente conseguir atrair esse público que é carente do entretenimento feminino. E aí, a gente vê isso com crianças mandando vídeos, fazendo Fala Bebê, uma menininha aparecendo no meu bar e sendo fã do canal, porque os pais colocam ela pra assistir. E o pai falou, eu não tinha uma o que referência. viver com a minha filha. Porque eu colocava pra assistir o jogo do Flamengo... E uma criança não quer ficar assistindo 90 minutos de gente correndo atrás da bola. Agora, sentar com ela e assistir ao Passa-Bola é um outro papo. Ele tá colocando a filha dele pra dentro do futebol e eles vivem um momento juntos. E aí o equilíbrio pra mim é conseguir contar histórias de uma forma mais extensa dentro do futebol, envolvendo projetos femininos. É genial essa ideia e como vocês duas se complementam, porque a gente não tem essas referências, a gente cresceu sem essas referências. Então, as nossas referências, elas são masculinas. Sim. As nossas referências femininas, elas estão muito distantes. E a gente, às vezes, mesmo tendo referências femininas, a gente não sabia a história dessas referências. Você não sabe de onde veio essa referência. Então, eu acho muito legal esse momento que a gente está passando e que inicia, eu acho que um pouquinho antes ali da Copa do Mundo, da última Copa do Mundo. E a gente tinha uma expectativa de dar um boom na Olimpíada, mas a gente teve pandemia, então
teve esse momento também de incômodo e agora volta a reacender, né, o futebol Sim. feminino, de quem são essas personagens? Não só pelo nome, mas quem são? De onde Como elas seres vieram? humanos. O que elas fazem? O que elas acreditam? Como é que é a personalidade delas? O que elas gostam de fazer? Então, eu acho, assim, genial. Eu sou muito fã de vocês. E eu acho que a gente precisa mais desses conteúdos também. Porque é conteúdo que as mulheres se reconhecem e se inspiram. Sim. Eu acho que uma E das se grandes, divertem. eu acho que uma das grandes coisas que a gente queria muito fazer com o canal é mostrar isso das jogadoras, porque o futebol feminino ele tá começando a crescer, então você tá começando a conhecer as jogadoras do seu time de coração, você tá passando a entender que, pô, meu time não tem só o masculino, tem o feminino também. Mas a gente não tá conseguindo fazer do jeito que a gente gostaria, porque os clubes não estão liberando. Então, a gente queria muito acompanhar o dia a dia de uma jogadora. Então, o que você faz na sua hora livre? Ah, você toca violão? Pô, vamos aí. Podem chamar o B6 para esse projeto, porque gostamos também. E a gente está tendo um pouco de dificuldade por conta realmente dos clubes, de não estarem liberando por pandemia, por meio que tentar blindar mesmo as jogadoras agora que o futebol feminino está Mas eu começando acho que a crescer. é uma falta de visão também, sabe, Ale? Assim, se eu estivesse na gestão do futebol feminino, eu entendo que tem que blindar, de certa forma. Eu não e tal. concordo, não tô falando que eu concordo. Não, Pra mim tá não, totalmente eu errado. sei, mas até pra gente entrar nisso, assim. Eu acho que é uma falta de entendimento até de que a gente não tem que tratar o feminino com essa blindagem toda que existe no masculino, por exemplo. Exatamente. Porque justamente as duas modalidades, que é a mesma modalidade, mas enfim, os dois mundos, eles estão em momentos diferentes, Sim. entendeu? Porque o futebol masculino, ele não precisa dessa publicidade. É isso. Ele já tem, ele já é sólido, consistente. O feminino, sim, a gente precisa saber quem são os nomes. E não pode ser que, da cultura geral, a gente consiga só falar Marta, Cristiane Exatamente. e Formiga, entendeu? Esquece, tem já virou tantas a geração. outras, entendeu? Já é Exato. outra geração, outras meninas Uma que geração tão talentosa. fazendo história. Uma coisa que eu falo tipo, como que vocês querem que a gente, como passa a bola, dê mais visibilidade pro futebol feminino, sendo que você não me dá acesso à sua jogadora? Então, assim, você tá lutando contra a modalidade, sabe? Você tá jogando contra a visibilidade que você tanto pede pro seu time. Porque tendo visibilidade, seja passando um jogo numa grande emissora, no YouTube, e sendo as meninas gravando com a gente, você vai trazer mais dinheiro Mas pro vocês seu sabem clube. por quem que passam essas decisões, né? Diretoria do clube, que geralmente E quem são são? Homens. Exatamente. E assim, tem muitos clubes, grandes clubes, principalmente de São Paulo, que eles nem querem que a gente fale do feminino, que é justamente pro feminino não ter visibilidade. Então é assim, tem que ter o feminino? Beleza, coloca uma grana ali, contrata umas meninas boas que tem nome só pra imprensa sair do meu pé e falar, né, e não ficar falando, esse time não investe no futebol feminino. Não, traz jogadora cara. A gente vai falar que a gente Alô, investe. Sociedade Esportiva Palmeiras. Inclusive, eu acho que é muito importante, neste momento, a gente exaltar o que o Corinthians faz. Muito. Mas aí é uma gestão feminina. Feminina. E não é clube do Bolinha e clube da Luluzinha. E eu não acredito que a mulher precisa ser uma mulher para estar no ambiente feminino. Eu não acredito. Sabe por Sim. quê? Porque a gente tem o Arthur Elias, que é um cara Sim. incrível. Ele é demais. Mas que é uma minoria. Exato. Entendeu? Mas do Corinthians eu digo porque a gente foi pra final da Libertadores feminina, antes da masculina, né, na temporada passada, e o Corinthians recebeu a gente de braços abertos. A gente estava no campo, né, por conta de credencial e tal, mas a gente conseguiu falar com as meninas, entrar na sala de fotografia de foto oficial com a taça. A gente conseguiu dar a GoPro na mão das jogadoras. E, assim, o assessor do Corinthians estava lá e ele deixou. Um beijo, hein, Vini? Não, Vini é Vini é demais. maravilhoso. E ele deixou a gente fazer isso. A gente conseguiu bater papo com a Cris. Tudo conspirou para o conteúdo ser o mais incrível possível para a torcida do Corinthians que não estava lá. Sim. E ainda que a torcida do Corinthians, na final, só conseguiu entrar na metade, assim, no segundo tempo ali, porque o ônibus atrasou, várias coisas aconteceram. Então, a gente conseguiu passar a experiência em loco para quem quisesse. Até uma experiência de quem tá na arquibancada e não sabe o que acontece lá dentro. Total. Porque a gente não tem isso próximo do público que curte futebol feminino. Então, é um negócio que eu amaria fazer com o meu time.
Eu adoraria ter acesso dentro do Palmeiras pra gente mostrar tudo dentro de um campeonato, ainda mais agora que o time tá forte, que o time tá competitivo. A gente não tem. O Santos abriu as portas pra gente, tem que tirar o chapéu, pessoal, lá, porque a gente pegou, saiu daqui, foi até Santos, passou o dia inteiro com elas, Sim. todas super acessíveis. Pô, a gente fez um vídeo super legal com a Cris, numa mesa, aquele jogo que a gente tem da mesa, de várias perguntas e tal, a Cris participou. Então é super legal. Se a gente tem isso em todos os clubes, todas as torcidas vão ter acesso às suas jogadoras e ao time feminino. E isso vai gerar, futuramente, o quê? Público no estádio. Exato. Porque você vai se aproximar das jogadoras, do time feminino, e vai querer saber quem são essas pessoas, essas mulheres que eu tô conhecendo a história. Eu acho que uma parada também que a gente pode falar aqui pra galera é que muitas vezes as pessoas falam, só gravam com o Corinthians, porque o Corinthians ganha tudo e mimimi. Mas a gente grava com o Corinthians porque Que é o o que dá Corinthians... acesso. Exatamente. Então, assim, eu adoraria gravar com o Palmeiras. O Palmeiras não me deixa gravar nada. A gente tem jogadora do Palmeiras em dia de folga falando, eu vou como pessoa física. E gravou com a gente. Então, assim, o Palmeiras, enfim, tem vários outros clubes que dificultam um pouco a nossa vida pra tentar mostrar um pouco mais o futebol feminino. Então, não é que a gente só grava com o Corinthians, a gente só grava com o Santos. E como é cansativo, porque assim, a gente depende de uma agenda, de sims, a gente precisa receber o sim. Sim. Então, é muito cansativo isso e é uma falta de um entendimento de que a gente tem que transformar o futebol feminino nesse entretenimento. O futebol feminino, o esporte, ele é um show. O esporte, ele é usado como ferramenta social, Total. lazer, mas ele é também para entreter. Ele é o show. Sim. E os Estados Unidos fazem isso muito bem, né? A Austrália, na Europa, a gente tem outra visão do futebol feminino também e do tratamento das marcas, do marketing. E eu acho que talvez isso no Brasil poderia ser algo assim. Eu acho assim, olha, eu vou patrocinar o teu time. Agora, tu precisa liberar um pouco mais Exatamente. para que a gente tenha um retorno também, porque a marca precisa ser vista. Total. Não, e as jogadoras, elas são muito acessíveis. Então, você crescer, por exemplo, levando suas filhas, né? Um pai leva uma filha pequena no estádio. Com certeza, se ele levar até a grade e chamar a jogadora, ela vai vir, ela vai falar com a menina ou com o menino, vai abraçar, vai tirar foto. Coisa que no futebol masculino é de uma distância absurda. Sim. Então, tem que aproveitar esse crescimento do futebol feminino para justamente mostrar que ele pode ser construído de uma maneira diferente. Os jogadores de futebol no Brasil, eles são o quê? Popstar. É distante de todo mundo. Tanto que vira uma coisa absurda encontrar um jogador e tal. Pô, as jogadoras são tão... Estamos aqui, quer Total. conversar? Vamos conversar. E Saem é a isso. pé do estádio. É. De boa, brother. Vão lá, tomam uma cerveja, É isso. resenha, vão pagar. Futebol feminino é gente ama. diferenciado. Eu falo, todo mundo que vai e assiste um jogo do futebol feminino se apaixona, porque é diferente. Até dentro de campo mesmo, a gente vê no masculino, às vezes, uma entrada dura. Tipo, o cara não faz nem questão de perguntar, tipo, você tá bem, né? Te machuquei e tal. O cara vira as costas, dá uma bica na bola e beleza. No feminino, não. Tipo, as meninas voltam pra se ajudar. Tipo, ajudar a levantar, qualquer coisa nesse sentido, assim. Muitas meninas são amigas Exato. fora do campo. De Exato. times completamente diferentes. Isso é bem legal, assim, o mundo do futebol feminino, por ele ser pequeno, acontece muito das meninas já terem jogado juntas, porque contratos são curtos, né? Então tem muita rotatividade no futebol feminino, muitas são amigas. E acho que até mesmo em relação à arbitragem, no feminino você quase não vê peitando o Problema, árbitro ou, tipo, indo em cima. E beleza, as meninas, elas sabem que elas têm que jogar a favor da modalidade, no sentido de... A gente, no fim, tá todo mundo na mesma causa, sabe? Então, a gente precisa se ajudar. A gente tá lutando pela mesma Exato, coisa. isso acontece muito no futebol. A Lê já tinha um histórico com o futebol feminino, porque já jogava e gostava muito, e tinha já algumas amigas do futebol feminino. Tu jogava, tinha o projeto, mas a paixão sempre foi o futebol masculino. Tu tá desvendando, assim, mergulhando mais no futebol feminino, muito nessa parceria também, né, Lu? Sim, eu sou muito apegada a contextos históricos, geopolítica, né? Essas coisas assim. Então, eu sempre me debrucei no futebol masculino como um estudo para minha vida mesmo. Então, eu sempre passei horas desde criança estudando e falando para poder, enfim, no futuro trabalhar com isso. Nenezão chegou lá.
Então, não era uma coisa acessível pra mim, porque na minha casa era só futebol masculino o tempo todo, e eu sempre acompanhei futebol brasileiro e futebol europeu. Então, como o futebol feminino não era uma coisa que era jogada na nossa cara, né, antigamente, quando eu era jovem, por exemplo, até porque até pouco tempo era proibido, essa coisa de ter acesso ao futebol feminino profissional mudou na minha vida agora. Então, eu sempre amei. O passa-bola ali era uma questão social de fazer meninas terem um lugar para jogar bola. Mas esse conhecimento, assim, dos times, dos jogos, dos campeonatos, da vivência em loco, eu nunca tinha tido. E tem sido muito legal. As jogadoras, elas são incríveis, assim. Eu amo as meninas. E é um contraste muito grande, assim, pra mim. Porque olha quantos anos da minha vida eu fiquei debruçada estudando coisas do futebol feminino, do masculino. E quando eu começo a estudar o futebol feminino, as coisas são tão recentes. É tudo tão fresco, assim. Você olha para um negócio e fala, isso era ontem. É meio que basicamente a gente crescendo junto com a história, né? Exato. Vendo a história. Fazendo a história, Exatamente. Exato. Vivendo a história. Exato. É uma loucura. Mas tem sido muito legal, assim. É um aprendizado. Eu sempre gosto de aprender, então o futebol feminino tem me ensinado muito. Ai, bonitinho. Ó, nenezão. Já se inscrevam no canal, mandem corações pra Ale Xavier e Luana Maluf. As redes sociais a gente vai depois divulgar também. Agora, perrengue é o que não falta também pra quando a gente tá empreendendo, pra quando a gente tá produzindo conteúdo. Esse glamour o que mais tem. da televisão é completamente diferente. Vamos pro perrengue, mas vamos pras boas histórias também. E, assim, quando eu vi aquela foto de vocês com o pessoal do City, foi um negócio, assim, louco. E antes já tinha tido a experiência também na Itália, né? Foi antes ou foi depois? Roma foi depois. Foi depois. Tá. Mas a gente foi antes pra Champions Feminina. Então. Que foi em Turim, que foi na em Itália Turim. também. Na verdade, eu acho que essa viagem é a mais louca que a gente já fez na vida, assim, em relação a trabalho. Porque as pessoas veem lá a foto do Pep Guardiola, charuto, a bola da Champions, e elas não imaginam que em 6 dias a gente dormiu ao todo 10 horas. 10 horas em 6 dias. A verdade é que, assim, a gente foi pra essa viagem sem ter nada. Exato. A gente queria ir pra final feminina. Vocês foram a trabalho pra final feminina. Isso. Fomos. A gente queria ir, mas demorou muito tempo pra gente conseguir uma marca que topasse pegar o nosso projeto. Então a gente já tava vendo formas de assim, vamos na cara e na coragem. Aí a gente conseguiu fechar com a marca, a gente foi. E aí eu falei, eu tinha um show no começo do mês seguinte. Eu falei, vou ter que ficar lá de qualquer jeito, eu não vou voltar pro Brasil pra fazer bate-volta. E eu quero ver o jogo da Roma em Roma. Porque eu acho que a Roma vai ser campeã da Conference League. Aí a gente pegou e começou a conversar, tal, não sei o quê. O City chegou na Lê e falou, a gente gostaria de ter vocês também. Na despedida do Fernandinho, e talvez o City seja campeão da Premier League. No dia seguinte vai ter a parade, né, que é o desfile que Mas eles que fazem. por um acaso era... No meio disso tudo. Não, que era um jogo muito foda. Não sei, era um jogo muito importante. Não Pode sei, falar, pode. palavrão? Aqui tá liberado. Era um jogo muito foda, porque não era que tava resolvido. Era o Liverpool jogando de um lado, o City do outro, tudo podia acontecer. E a gente, no City, sabendo que se ganhasse, Ou a gente empatasse. a gente ia estar no ônibus no dia seguinte. Pois é, que loucura que a gente Tudo viveu. isso ao mesmo tempo. Então, Mas já tava, então, ajustado a questão do ônibus e tal. Já. Por conta do patrocinador esportivo de vocês. Como Não, que é? como funcionou? A gente ia pra Champions masculina. Ela por uma marca, eu por outra, a gente ia gravar pro Passabola. Aí a gente queria ir pra Champions feminina, que era uma semana antes. E a gente não conseguiu fechar uma marca, um patrocinador. E a gente falou, pô, a gente não consegue ficar uma semana, né, entre um jogo e outro, mudando de país e tudo mais, sem alguém ajudar a gente a bancar a viagem. Aí, no meio disso tudo, faltando 2 semanas pra gente embarcar, o City me convidou e falou, vocês não querem vir pra despedida, pro jogo e tudo mais? A gente falou, pô, óbvio, a gente adoraria. Então, já tava tudo certo, tipo, se o City fosse campeão, teria o desfile. Porque eu tenho uma parceria muito legal com eles, eles são incríveis, assim, eu já fui pra lá conhecer a estrutura, porque eles me convidaram, então eles têm o meu coração e eles estão no meu coração também.
E aí, beleza, a gente só falou, ó, a gente só precisaria ajustar as passagens, trocar aqui, ajustar ali. Vocês ajudam a gente? Eles falaram, claro, a gente troca as passagens pra vocês, não tem problema, contem com a gente. E aí deu tudo certo, a gente foi pra Champions Feminina, assistimos a final, conseguimos uma bola da final, né? Que tava ali parada no chão. Como que foi? Cara, Dá pra contar. A Luana vai. fala, eu sou meio safa, assim, pras coisas, né? Ela é cara de pau, assim. Ela não tem muito tempo ruim, isso é ótimo. Porque ela não tem vergonha de nada, então ela não tem medo de tomar não em nenhum momento. Então ela pede as coisas todas, ela nem hesita, assim. Ela vai e ela sai pedindo. E aí tinha uma bola jogada, não quiseram dar um colete que a gente já tinha pedido, uma jogadora passou e ela gritou pra jogadora jogar a bola pra ela. Pois é. E a jogadora, tipo, não. Eu falei, não, joga aí. Aí ela, beleza, pegou e jogou. Eu falei, tá bom. Era brasileira? Não, é espanhola. Mas eu queria dizer que a Lê fez uma criança chorar por causa dessa bola. Porque era um menininho pedindo a bola. Ele não pediu a bola, ele pediu a bola pra mim Não, depois. eu tava pedindo pra ela Não também, do sabia. seu lado. Ah, Aí ela pegou esqueci. e ela já fez assim, bota na mochila, menino. Tá lá na prateleira da Já minha casa. sabemos que quando a Lê chegar lá no destino final dela, você fez alguma coisa errada na sua vida? Eu Aí vai ter a neguei uma lista. bola pra uma Não. criança. Ah, Paciência, criança, perdão. senhora, tem aqui também que uma bola que foi negada. Não, a gente tem que combinar aqui que eu e o menino, a gente tem a mesma idade mental, Isso então é verdade. tá tudo certo. Não, isso eu tenho que concordar 100%. Mas seguindo na viagem, a gente saiu, foi pra Manchester acompanhar o jogo do City, beleza, puta jogaço, assim, o City perdendo, e eu e a Luana, não é possível. E a gente tá aqui, foi convidado. Que quebra o clima total, O City né? não vai ser campeão da Premier League. E aí o City virou, foi um dos jogos mais legais, assim, que eu já vi no estádio. E aí o City foi campeão, e o que acontece? Lá, eles têm uma cultura de, a hora que o City é campeão, eles invadem o gramado. Mas diferente daqui, são todos muito educados. A hora que alguém pede, eles saem. Então eles invadem e tal, festa, nananã. Acabou, eles saem do gramado pra montar a premiação e tudo mais. Então a gente tentou acessar o gramado pra invadir, né? A gente não conseguiu porque a gente tava no segundo andar do estádio. E a gente foi pela escada de emergência e tal. Chegando lá, tinha um policial. Ele falou, puta, não vou conseguir deixar vocês passarem. Beleza. A gente, numa boa, voltou, assistiu tudo do segundo andar e tal. Ficou um tempão, viu a premiação, ficou vendo os jogadores lá. Na hora de ir embora, a gente falou, pô, beleza, né? Acho que deu, né? Ficamos mais de 1 hora e tal. Falei, pô, vamos embora pela escada de emergência. E a gente foi, não tinha mais o policial. Então a gente conseguiu acessar o anel de baixo, que era o gramado. Eu falei, a gente tem que dar um jeito de entrar no gramado. Tipo, tá todo mundo ali, Já todos tá os jogadores. E lá não tem grade nem nada. Então, tipo, é uma cerquinha que bate no meu joelho, assim, já é o gramado. Mas, lógico, eu não sou a louca de pular e sair correndo, né? E aí a gente encontrou a Nathalie Gedra, que é nossa amiga. Ela tava gravando umas coisas e tudo mais. Ela falou, calma aí, espera um pouquinho pra ver se a gente consegue. E aí, no fim, a gente conseguiu Na acessar. verdade, ela basicamente fez, pega você meu tripé, pega você minha mochila, Não vamos queria entrar. falar isso pra não queimar a Nathalie Gedra, mas foi isso. Eu falei, Mas a gente faz essas coisas. A Nathalie virou e né? falou, A eu tenho que Nathalie é gravar umas maravilhosa. coisas no campo ainda e tal. Eu falei, beleza, daqui sua mala, Luana, segura esse tripé, vamos todo mundo entrar Equipe. atrás da Nathalie. A gente entrou, a Nathalie na frente e a Luana atrás e os caras. ID, tipo, cadê sua credencial? Eu falei, o quê? Aí eu já vi o Guardiola, aí a gente começou De Bruyne, Foi uma loucura. Fernandinho, Gabriel Jesus. E tu já foi chegando neles, assim. A gente já foi direto. Posso falar uma coisa que acho que não saiu nem... Acho que no vídeo do Passa a Bola saiu. O mais incrível é os jogadores pegam fila pra tirar foto com a taça. E a Alessandra queria furar a fila. Eu falei, Alessandra, A hora pelo que eu amor vi de que Deus, tava né? todo mundo na fila, não teria a menor chance de eu passar na frente do Kevin De Bruyne pra tirar foto com essa taça. Todas as famílias, todos os jogadores. Juro, eu fiquei impressionada. Todo No mundo Brasil, na fila. esquece. Isso nunca. Os caras Para são... de falar mal do Brasil, já Não, foi 3 gente, vezes. mas é muito bom. Mas é a nossa realidade, ué. Aqui no Brasil, tipo, os jogadores, eles vão levar a taça pra dar a volta e tudo mais. Lá, a taça fica parada num lugar. E aí as pessoas pegam fila pra tirar. Não tô falando mal, é outra realidade. E é organizadinho, um atrás do outro. Impressionante. Se um ficar mais tempo ali, já... É. E aí no dia Não, é seguinte porque fomos depois na ela é parada. cancelada na internet, sou eu que tenho que ficar lidando Por falar com mal, as... não tô falando mal do Brasil. Ai, gente, mas não tem como não falar mal do Brasil. O negócio tá complicado. Tá Não vamos falar disso, não vamos falar disso. Mas vamos lá. Que agora viajei. E aí, no outro dia, A gente foi pro tinha desfile. É que foi assim, o charuto. então, Queremos saber. na verdade, nessa loucura da viagem... Tá, peraí só um pouquinho. Ale cortou a rede. Não, lá eles não cortam rede. Não cortam rede Tá lá. vendo? Eu tô falando bem do Brasil agora. No Brasil a gente corta a rede e guarda. Lá não. Lá fica intocável. É. Mentira, quebraram a trave, lembra? Se tivesse uma tesourinha ali, a Ale tava Eu cortando. acho que cortaram a rede. É que a gente tava no andar de cima. Lembra que os caras quebraram até a travessão?
Você tá não colocando em algum lugar essas redes? Só pra contextualizar. A Lê, Aham. geralmente, a gente, ou quem tá trabalhando ali no campo, eu costumo guardar credencial e costumo guardar colete também, porque eu sempre meio que me faço de louca e não devolvo o colete na volta ali, quando é final, assim, jogo importante. E aí, a Lê, ela geralmente corta um pedacinho da rede, já tem algumas redes da coleção aí. O que tu tá fazendo com essas redes? Eu enquadro. Tem, Ah, tá lá já na tá- minha- já tá eu montei um escritório na minha casa que tem todas as minhas camisas e mais tem importantes. ali uma plaquinha dizendo do que é a rede, A como que plaquinha é. eu preciso fazer mesmo pra eu não me confundir. Qual é Entendi. qual. Mas tô brincando, eu pus a credencial junto pra saber qual era o jogo, o dia e Demais. tudo mais. E a rede Lindo, tá lá bonitinha. lindo. E o charuto do Pepe a gente precisa enquadrar. em breve. Tá, e aí essa Charuto e a história do caixa. charuto do Pepe. Vamos lá, charuto do Pepe, com vocês, Ale Xavier e Luana Maluf. Começa, vai. A gente... Ficou engraçada essa frase, charuto do Pepe. Charuto do Pepe. Olha a mente Sai da fora, Bibiana. bebê. Olha a cabeça dela pra onde Depois vai. eu conto pra vocês, vai. Ela tem que contar uma fofoca, hein? A hora que ela contar pra gente, você vai Ai, direto ai. pro passa-bola que a gente vai revelar. Eu acho bom vocês darem muitos likes aí, a gente cresceu o número de inscritos. É. Se você ainda não se inscreveu, faça isso, manda pros amigos. Se a gente atingir um número muito considerável e expressivo, no próximo episódio eu vou contar um segredo pra vocês aqui. Eita, conta a fofoca. Bastidores de Fofoca. Bibiana Bolson. Amo. A gente, enfim, subiu no ônibus pra fazer parte da parada lá. E foi demais, porque você sobe, a gente tava num ônibus de convidados e o Pepe tava no ônibus da frente com os jogadores. O primeiro ônibus, são 3 ônibus. O primeiro é só jogadores, o segundo é só comissão técnica e convidados do Pepe, e o terceiro, convidados do clube, que era o que a gente tava. E aí Que é como se fosse aquele caminhão dos bombeiros, assim. É tipo um trio elétrico. É um, isso. Tem um palanquezinho. Exato. Só que eles fecham a cidade, assim, a avenida principal, então todos os torcedores já ficam esperando num lugar específico e vão andando junto. Não atrapalha o trânsito, ninguém entra na frente do ônibus, nada. É linha reta e vai embora. E a gente subiu, e tava super legal, tinha bebida à vontade, não sei o quê, a gente curtindo, pô, vendo a galera de cima, que loucura. E o Pepe doidão, assim, ó. O busão da doidão. frente. O Pepe é maravilhoso. E era charuto, cachaça, e jogando as coisas pra galera na rua. O Pepe é demais. Ele é incrível, incrível. E aí, a gente tava bem assim na frente do ônibus, e a Ale viu ele jogando um charuto pra uma pessoa na rua. Pro E- torcedor, que É. pediu, assim. Aí ela pegou e falou... Pareceu tipo o Pepe. Tal. Não, pra alguém que tava na parada, né? Aí ela pegou e falou: Cara, eu quero um charuto do Pepe. Vamos pedir e tal, não sei o quê. Aí eu falei: Beleza, vamos tentar, eu vou filmar e tudo mais. E aí tava a galera do ônibus da frente, né? O pessoal da comissão técnica, físio, sei lá o quê, todo mundo olhando pra gente. E a Lê começou a gritar, eles começaram a olhar, a gente começou a mexer o braço, Tudo em assim. português. E aí a gente ficou tipo, Pepe, Pepe, Pepe. Aí ela falou em português, tipo, joga o charuto, joga o charuto. Fiz assim, joga o charuto. Aí ele ficou olhando e aí a gente começou a fazer vários gestos e tal. E ele fez, tipo, peraí. Mímica. Peraí. Abaixou e começou, tipo, chamar um outro cara, cadê não sei o quê. Dava pra ver que ele tava pedindo charuto. Ele abriu uma caixa nova, assim. Pegou o charuto. Olhou pra gente. O primeiro ele arremessou. Tal! E aí a gente não sabe onde foi parar. A gente perdeu um charuto do Pepe. E aí ele pegou e jogou. A Lê pegou no ar. Aí ele pegou e tipo, fez um sinal de que era pra gente fumar, assim. Ele falou, não. Tem que Pô, acender. Tem que acender, ele ficava fazendo. E a gente, tipo, a gente não tinha como acender. Aí, Nem sabe como fuma charuto, né? A gente procurou no Google. aí ele... No YouTube. A gente Não pesquisou no acredito. YouTube como acender um charuto. Eu não sabia, Vocês não. lá dentro, como Aham. acenderam o charuto. Eles mandaram um negócio lá de cortar a pontinha. Eu nem sabia que tinha que cortar a pontinha, né? Conta aí. A gente procurou lá no YouTube. Ai, a gente é muito favela, vai. Ué, não sabia, não. É, Eu não fumo nada, tá imagina. de boa. Imagina. É nóis. Mas foi demais. E aí a gente acendeu, Ninguém, fumou. ninguém é Pepe Guardiola. Vocês fumaram aí o charuto do Pepe. Tivemos que fumar porque ele ficou no pé, né? Eu gostei da experiência. E aí depois a gente pegou a caixa. Conta como foi a parte da caixa. Que a gente ficou só com charuto e não ia dar pra dividir meio a meio pra gente guardar. Aí eu falei... A gente tinha descido, todos os ônibus Não, para um estavam pouquinho. parados. Não satisfeitos além do charuto, vocês A gente foi conseguiram atrás da a caixa. caixa do charuto. A caixa, o cortador, o Fósforo. fósforo. Porque eu falei, assim que a gente desceu... Souvenir todos. Todo. Vocês são especialistas em souvenirs. Somos. Nossa, olha o leilão disso. Eu virei pra Lê e falei, ó, o ônibus do Pepe tá parado aqui. Eu queria pegar a caixa lá e tinha um cara no telefone dentro do ônibus, né? Então tinha que passar pelo cara, subir e ir caçar as coisas lá em cima. Tava vazio já, né?
o ônibus. Aí eu falei, cara, eu queria ir. Ela falou, vai e tal. Eu olhei pra cara dela. Você não pode ir. Você tem mais cara de pau do que eu, Por quê? nenezão, né? Olhou com aqueles olhinhos dela ali, só... Porque ela faz de um jeito como se fosse natural, assim, né? Então ela falou, tá, eu vou. Aí deu as coisas na minha mão assim, entrou no ônibus, deu 2 segundos, porque eu falei, pega a caixa e tal. Ela voltou com a caixa, com outro cortador de charuto, com o fósforo, e a gente tem em casa agora a caixa, o charuto, os souvenirs. E de onde era esse charuto? Do... É cubano. Cubano. A gente pesquisou, custa R$2.500 cada charuto. E ele Não distribuindo assim, satisfeitas. ó, mano, leva aí. Não Ó, satisfeitas em trazer esse souvenir para o Fumar, Brasil, a gente- em fumar, em pedir. Elas ainda foram pesquisar o preço, para saber se realmente aquilo lá era muito valioso. Vale 2.500 só o charuto do Pep Guardiola. Então hoje a gente tem o quê? Uma relíquia na mão. É isso. Não, eu ali na ponta do ônibus, soltando fumaça, é uma das grandes cenas da minha vida. E deixa eu dar um recadinho pra vocês também. Vocês sabem aqui, o nosso parceiro, o sportsbet.io. A gente tá sempre junto aqui e você tem a oportunidade de entrar no site, fazer sua aposta em diversos jogos aí diariamente e dar o seu green também. Continuando desses perrengues e dessas histórias maravilhosas, tem uma pergunta que sempre me fazem e que eu acho que vocês devem ouvir muito também. Qual que é o sentimento de viver esses momentos épicos? Cara, toda vez que eu chego em um momento que eu acho que é meu ápice, eu falo, eu não tem como ir além disso. Então, quando eu entrei no campo na final da Libertadores, Palmeiras campeão em cima do Flamengo, que eu abracei o Abel, jogadores, não sei o quê, eu falei, aqui eu zerei a minha vida no futebol. A Luana criança se realiza aqui. Aqui acabou o jogo pra mim. Aí eu fumei o charuto do Pepe Guardiola. Resumindo, sempre dá pra melhorar. E levei a caixa. E custava 2.500. Será que a gente vai entrar com a taça da Copa do Mundo na O que mão? mais tem pra acontecer na minha vida no futebol? Essa duplinha vai estar no Catar. Mas eu acho muito legal, porque a gente olha, tipo, as pessoas podem achar que pra gente vira uma coisa comum. Então, é comum pra vocês irem no gramado. A gente olha uma pra cara da outra e fala, meu, o que tá acontecendo com a nossa vida? Assim, a gente não consegue se acostumar com essas coisas. E que bom, porque aí mostra que a gente ainda tá viva dentro da profissão, dentro de tudo que a gente faz, sabe? Porque a partir do momento que a gente passa por uma experiência dessa e a gente fala, legal, né? Acabou aí, sabe? Pra mim, a nossa profissão e tudo que a gente acredita morre ali. Então, enquanto o nosso olhinho estiver brilhando e a gente olhar uma pra cara da outra e falar, meu Deus, o que a gente tá vivendo? É porque a gente tá no caminho certo, tem mais coisa aí pra gente viver. E é impressionante, porque mesmo... A gente tá falando de experiências extraordinárias. Sim. A gente tá falando de finais. Mas a gente é tocado também por experiências que não são tão extraordinárias, mas que são transformadoras também. Então, uma história que você conta, uma entrevista que você faz, alguém que te manda uma mensagem que muda completamente o teu dia, assim. E é muito legal que a gente não perca esse tesão, essa vontade de estar fazendo, de estar sentindo. E eu também, assim. Toda vez que eu tô lá, assim, agora sorteio da Copa do Mundo, tava no Catar. E quando começou, assim, sejam todos bem-vindos ao evento de sorteio para a Copa do Mundo, Catar 2022. Eu falei, o que tá acontecendo, né? Eu indo de primeira classe, né, pra Doha. Quando que eu sonhei, quando que eu pensei que ia viver essas oportunidades. Mas pra gente viver esses grandes dias, são outros vários de luta. Sim, É um total. dia de glória para outros vários de luta. Não, a gente se emociona muito com os vídeos do Passabola, e que às vezes são vídeos que nem tem tanto view, por exemplo, e visitar projetos muito legais de futebol feminino. O do Tabuão é um projeto lindo, assim, de futsal. E a gente fica realmente emocionada, porque a gente acaba o vídeo, acaba a gravação, e várias vezes tem meninas chorando, as pessoas envolvidas no projeto emocionadas porque a gente tá lá, só que assim... E aí viram pra gente e falam assim, obrigada pela oportunidade de aparecer no canal de vocês. E a gente fica, obrigada a vocês pela oportunidade da gente conhecer o projeto, porque a gente sai de lá transformadas, assim. Tipo, eu saio muito transformada desse... É muito legal mesmo. Tipo, a gente consegue viver realidades
e mostrar realidades que elas estão tão próximas da gente, mas elas nunca tiveram a oportunidade de serem mostradas, né? Tipo, as coisas que a gente grava nesse sentido As pessoas ficam tão gratas de a gente estar dando voz pra elas. E no Sim. fim, quem sai enriquecida isso. somos nós, sabe? É muito legal mesmo. São emoções completamente diferentes. Então, futebol é tudo na minha vida desde sempre, né? Assim, então, quando a gente tá lá no City e acontece a virada pro City ser campeão, porque o título quase vai pro Liverpool, né? Quando acabou o jogo, eu comecei a chorar, porque pra mim independentemente do time que tá ali em campo, porque eu amo futebol. Então, assistir aquela virada, assistir aqueles torcedores que amam o time absurdamente, o menininho que tava na nossa frente, que tava chorando durante o primeiro tempo, porque achou que o City ia perder o título, aquilo pra mim me toca de uma forma que é o mais puro sentimento que eu tenho pelo futebol. Então, são nesses momentos que eu lembro porque que eu acordo todos os dias e quero estar no futebol, apesar das coisas ruins que a gente vive. E é muito bonito ouvir isso, e é muito verdadeiro também. E que faz as pessoas entenderem que não é o clubismo. Não é o... agora essa repórter tá torcendo. Repórter palmeirense. Eu ouvia muito isso, assim. As pessoas me questionavam muito. Repórter palmeirense. É óbvio que eu tô vivendo a realidade daquele clube. Eu tô vivendo o dia a dia. Você se envolve não pelo clube, pelas pessoas. Por quem tá escrevendo aquela história. Por isso que eu sempre digo, já falei em outros programas aqui e falo publicamente, pra mim a final da Libertadores foi um dos dias mais incríveis que eu vivi na minha carreira e na minha vida como amante do futebol. Porque o que aconteceu em Montevidéu foi incrível, memorável. Total. Então, poder viver isso é um privilégio. A gente sabe do privilégio também. E porque eu acho que a gente preserva essa empatia pela história. A gente preserva essa empatia pelo outro, né? Pelo que representa aquela conquista para um torcedor, na trajetória dele, para o jogador, para todo mundo que estava lutando ali para conseguir, né? E é incrível, assim. E aí você pegar os detalhes, por exemplo. Então, no dia anterior ao jogo, no reconhecimento do gramado, o Veiga olhando a rede... Sabe, essa cena me faz sentir esse futebol florescendo, sabe? Esse futebol pulsando, assim. Sim. É exatamente isso. Eu sempre penso que, no fundo, o que a gente vive no futebol, a gente que tem esse privilégio de trabalhar com isso, com o esporte que a gente ama, a gente acaba tendo uma visão bem mais ampla de todos os acontecimentos. O torcedor que tá na arquibancada e que ele ama só e somente o clube do coração dele... E às vezes nem é o amor pelo futebol. Ele ama o clube e ele acompanha futebol como um todo, desde que o clube dele esteja envolvido. Não é... E eu falo que o meu caso é diferente e por isso eu não vou passar pano pro Palmeiras sempre, como já quiseram exigir de mim, porque eu amo futebol. Eu acompanho vários tipos, várias ligas, desde que eu sou criança. Então, eu não tenho a cabeça fechada no universo Palmeiras. E é por isso que eu decidi trabalhar com futebol. Porque eu tive maturidade suficiente de expandir os meus horizontes. Então, essa coisa, clubista, não sei o quê. Cara, eu não ofendo o torcedor adversário. Eu não zoo. Respeito. Várias vezes me zoou. Vários. Os torcedores da internet vêm me zoar e tal. Eu respondo brincando, porque eu não vou entrar em briga e discussão de futebol. Eu não sou apenas uma torcedora de arquibancada. É também o meu trabalho. Total. E o torcedor que é só o torcedor de arquibancada, que vive só o clube, ele às vezes não entende. Ele não sabe como separar isso. E ele não enxerga o todo, né? Que a gente trabalhando vive. Então, ele não tá pronto. Tipo, e um dos casos que aconteceu, eu fui cancelada porque eu postei uma foto quando o Palmeiras foi campeão em cima do Santos da Libertadores. Tava eu e o Fred, depois eu e a Luana. Eu falei, eu tô feliz por vocês. Porque, tipo, isso representa o time Eu de sou São Paulina, mas... E assim, pra mim, ver ela realizando um sonho como pessoa, como quem trabalha com isso e vendo o time dela ser campeão dentro do estádio, por que eu não posso ficar feliz por ela, sabe? E as pessoas, elas não estão prontas. Tipo, Não, você tem que odiar o outro time, você tem que odiar o outro torcedor, você tem que odiar todo mundo, você tem que odiar o futebol. E pra gente é muito mais do que só o meu time, é muito mais do que só... tudo que eu vivo com ele, as coisas que eu já torci pelo São Paulo, os títulos que eu já carreguei, que eu já conquistei sendo torcedora, né? Tipo, é minha profissão. Eu sei das pessoas que trabalham com isso. Eu sei o quão duro é ver a Luana
se esforçando para estar ali na final, num estádio onde poucas pessoas tiveram acesso por conta da pandemia. Então, que privilégio poder estar ali vendo de perto os meus amigos serem campeões. E as pessoas não estão prontas para isso. E aí é o que a Lu fala, né? Tipo, a internet, ela maltrata a gente de um jeito sem saber o porquê. Por que a Alessandra tá feliz pela Luana? Por várias coisas, enfim. Mas e isso foi bem traduzido uma vez no campo. Palmeiras campeão, tinha um jogador pulando abraçado com vários amigos. Nananana. Aí eu cheguei brincando com a câmera e tal. Falei, nossa, amigos. Aí ele falou, nenhum aqui é palmeirense. Aí eu falei, pô, estão fazendo o que aqui? Aí eles viraram e falaram, porque a gente vai estar sempre feliz por ele, torcendo por ele. E é sobre isso. E isso, pra mim, é a tradução do que às vezes não escutam fora do universo que a gente vive como profissão, que é vários amigos que torcem provavelmente para um adversário, pulando abraçados com um jogador, emocionados pelo clube que ele está jogando ser campeão. Teve uma fofoca assim, né? Eu acho que foi algum jogador do Palmeiras que comentou que, assim, amigos que estavam torcendo contra porque era o Scarpa Flamengo. deu uma declaração. Acho que foi algo assim. Mas isso foi esse ano, né? A gente... Não, agora há pouco, isso que né? eu falei. Não, o que você falou foi na final da Libertadores. Não, foi agora no Paulista. Ah. Mas teve também, quando o Palmeiras perdeu. Eu não lembro em que momento foi essa declaração do Scarpa, mas ele... Foi por causa da Supercopa, não foi? Pode ser, ele trouxe uma discussão que é muito válida, assim. Não é sobre o time, Não é sobre a pessoa. É sobre isso. Se eles estão torcendo eu contra o Palmeiras, eles estão torcendo contra mim. É isso. E a internet faz a gente ter alguns comportamentos e responder algumas coisas e se defender de uma forma tão bizarra, que é o Rafael Veiga acertou diversos pênaltis. Ficou quase que a trajetória inteira dele, do Palmeiras, sem perder pênalti. Aí, ele perde 2, beleza. E ele tem que dar uma declaração nas redes sociais pra justificar que ele perdeu. O que é isso? Ontem eu fiz uma entrevista com o Daniel Carvalho e ele falou sobre isso, assim, que ele se sentiu constrangido como ex-jogador de ver um jogador tendo que se justificar. Por ter perdido o pênalti. Por quê? Porque tava apanhando de todos os lados. Sim. Tem uma geração aí bem esclarecida, né, de jogadores mais jovens e que eles têm uma capacidade boa de argumentação, assim. Então, não no post da rede social, mas depois no jogo seguinte o Veiga dá uma entrevista no fim do jogo e ele fala justamente sobre isso, né, que ele nunca vai ser omisso. E que eu acho que isso é o principal quando você é um jogador importante para um time. Você pode errar, você pode acertar, você só não pode ser omisso. Porque você carrega o peso de uma camisa com você e uma responsabilidade. Então, eu acho que o Veiga é bem esclarecido em relação a isso. E eu acho ótimo ter jogadores com essa mente, assim. Ó, a gente tá se encaminhando já pro nosso final aqui, porque a Lei tem compromisso, a agenda muito cheia. Compromisso de mamãe. Mãe de pet. Mãe de pet. Mas eu queria que a gente falasse um pouquinho de Copa América. Vocês estão indo agora para as fases finais. A gente também aqui no B6 está indo para acompanhar. E a gente está acompanhando essa seleção que está sobrando na Copa América. Mas uma seleção que ainda tem muitos ajustes para fazer quando a gente quer que chegue aquele momento da Copa do Mundo da seleção. Como é que vocês têm acompanhado esse processo da Pia? E dessa nova geração que chega também, né? Que não tão nova em termos de idade, até algumas sim. Mas essa nova geração. Acabou. A geração encerrou. Sim. Cris, Formiga, Sim. Marta, encerrou. Eu acho que a Pia faz muito bem esse trabalho de caçar novos talentos. Então, a Pia faz muita questão de ir aos jogos, acompanhar as jogadoras. Seja aqui no Brasil, ela vai no jogo do Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos, Ferroviária, todos os times. Vai também para times estrangeiros, ver como as brasileiras estão atuando nos times. Então, ela faz muito bem esse trabalho de caça-talentos, assim, pra gente conseguir renovar essa geração, que foi a maior geração que a gente teve até agora, né? De Marta, Formiga, Cristiane. Eu sou uma pessoa que, óbvio, eu torço muito pro Brasil como uma fã e uma torcedora, mas eu sou muito pé no chão, porque eu sei que o nosso caminho é longo em relação ao futebol feminino. Então, é óbvio, quando a gente sobra na Copa América, e a gente tá gravando isso antes do jogo da Semi, tudo pode acontecer, mas eu acredito que o Brasil chegue na final. Não tô zicando, hein? É óbvio que a gente sabe que aqui na América do Sul nosso time sobra, mas contra grandes seleções onde já investem há muitos anos no futebol feminino, como França, Estados Unidos e tudo mais, a gente passa um pouco de aperto.
Óbvio que eu quero que chegue na Copa do Mundo e o Brasil seja campeão ano que vem. Eu sei que é difícil, porque a gente tem países que investem há muito mais tempo que a gente no futebol feminino. E vale lembrar que o nosso futebol feminino era proibido até poucos anos. Então, assim, eu acredito que a gente esteja num bom caminho, fazendo um bom trabalho. Mas eu sei que esse caminho ainda é longo pra gente chegar no mundo ideal, pra gente ser um Estados Unidos da vida, onde sobram meninas pra servir a nossa seleção, pra servir os clubes, enfim. A gente tá nesse processo nacional, né? Desde o trabalho da base que a CBF vem fazendo, que a Federação Paulista vem fazendo, até grandes clubes. Mas a gente sabe que o caminho é longo, assim. Tô torcendo para ser campeão, obviamente, porque eu sou torcedora. Mas eu sei que estaremos lá Exato. e eu vou ficar de olho nas bolas lá pra Faça isso. Pede uma bola, Bibi. Porque a colecionadora estará em loco. Você coleciona bola? Alexandra Xavier. Se você pegar a bola, você me dá? Coleciono também. Vou ter que pegar duas. Tá aí. bom. Vamos ver. Mas da Copa América eu acho que a gente vai ser campeão, não tem... Não tô zicando Eu aqui. acho que lá a Copa América vai ser mais tranquilo a gente conseguir Sim. esses souvenirs aí lá na Colômbia. O espanhol tá em dia? Não, nem um pouco. Não, sei- como? No, pero, Hablas um pouquinho. sí, pero no mucho. Ô, Lu, e como que as jogadoras têm visto esse processo todo da Pia? Porque, assim, chegou uma treinadora com uma história linda, com know-how, e aí ela é de outra cultura, ela precisa entender o que é o futebol brasileiro, aquela cobrança toda que tinha. Como que as jogadoras veem essa gestão da Pia? Assim, das conversas que a gente teve e de coisas que a gente perguntou, o que elas acham legal é que tem uma competitividade saudável, porque elas nunca sabem quem vai ser convocada. Então, isso é importante para todas as atletas se manterem em alto nível sempre. Então, elas têm que sempre dar o máximo nos jogos, nos clubes que elas jogam, porque em algum momento a Pia pode convocar ou em algum momento a Pia pode não convocar. Então, isso é um processo mental importante para que todas as jogadoras tenham a mentalidade competitiva 100% do tempo da temporada. Então, isso é uma opinião que elas têm quase que unânime, assim, né? De todo mundo que a gente conversou. E eu acho que é um ponto interessante mesmo. Porque tem muita menina talentosa brasileira jogando bastante bola. Eu sou bem fã de muitas das meninas que gravam com a gente, inclusive. E que são meninas que sempre estão na seleção. Eu acho que... Inclusive, a gente tá esperando, que elas já prometeram, algumas delas, que se fizerem gol vão fazer "Fala, bebê", na câmera. É isso. E uma das coisas que a Pia mais cobra é físico, né? Então isso faz com que a jogadora tenha que entrar na linha. Não adianta você achar que você vai ser convocado só porque você é craque. Se você não tiver naquele padrão físico que a Pia espera, de sprint, corrida e tudo mais, você não vai ser convocada. Então isso faz com que elas sempre estejam preparadas fisicamente, tanto no clube quanto na hora que elas forem convocadas, sabe? Isso faz com que elas não fiquem no comodismo. O processo que a seleção brasileira vem passando, ele ajuda a impulsionar também o próprio futebol local, assim, no Brasil? Os clubes com jogadoras que estão sendo repatriadas, ou o desenvolvimento mais intenso dessas jogadoras, porque a gente tem visto muitas jogadoras da seleção que atuam no futebol nacional. Sim. Eu acho que uma das coisas legais que a Pia fez foi trazer o nosso futebol nacional de volta para a seleção, assim. Porque antigamente todas as meninas, a maioria era de fora, né? Então, hoje a gente tem um monte de menina convocada que joga aqui no Brasil. E isso é muito legal. Isso mostra que ela tá cria uma valorizando. conexão, assim, Exatamente. Mas eu acho que é um combo de coisas, assim. O fato de hoje a gente ter transmissões muito acessíveis pro grande público, isso faz com que os torcedores dos próprios times acabem assistindo ao time feminino e eles se apegam de alguma forma a essas jogadoras, e essas jogadoras elas são convocadas, então eles passam a acompanhar a seleção brasileira feminina, porque eles estão torcendo para jogadoras que jogam no próprio clube, coisa que hoje é muito difícil quando a gente fala de seleção masculina. Total. Porque a distância afetiva é muito grande, os jogadores eles vão embora muito cedo, então você já não tem mais tanto acesso a esses jogadores e não tem a conexão de clube, que é a conexão mais passional que a gente tem no futebol. Sim. No futebol feminino isso ainda é possível, porque você torce pelas suas próprias jogadoras que estão aqui jogando no dia a dia pra você. E encerrando, mas rapidinho, isso fica muito claro. Eu entrevistei recentemente o Danilo, da seleção brasileira, que saiu daqui cedo, enfim, tá com essa trajetória que é linda, internacional. E as pessoas, assim, do Brasil que não acompanham o futebol internacional, talvez não tenham tanta identificação com o Danilo, que é um baita de um cara. Que é um cara E vários sensacional. outros jogadores. E outros jogadores.
Lindas! Opa. A gente nem fofocou, a gente só contou uns bastidores Pois aqui. é. A fofoca fica pro próximo. Vamos ter que Fechou. desligar o microfone. É um prazer receber vocês aqui e, assim, eu torço muito por vocês. A gente não é só parceira de profissão, colegas, a gente é amiga, a gente tá junto pra tudo. Contem comigo. E você conta também. sempre com a gente. É um prazer estar aqui. Muito feliz que você encarou esse projeto de frente e vai com tudo, que você tem uma força aí muito grande. E vai ser sucesso, já é um sucesso, mas daqui pra frente é só voar. Inclusive, a gente tá te esperando no Passa-Bola, hein? Pra gente fazer essa collab. Já sigam também, Passa Isso. Bola. @passabola é assim? É assim mesmo? Instagram é Passa a Bola. E as redes sociais de vocês, pra gente encerrar. @Ale Xavier em tudo. Luana Maluf. E oficial Passa-Bola, Passa-Bola. Se inscreveu, Passa-Bola. Vai aparecer. Vai achar nós. Tem o Fala Bebê, que é a saudação de entrada. Tem a de saída também? Não, mas a gente pode A gente fazer a pode de fazer, entrada, é. né? De saída. Então vai. Tem que olhar pra 1, 2, câmera 3. assim, ó. É a central? É, 1, 2, 3 e... Fala, bebê! É isso, tamo junto. Adorei! Se inscreva no canal, compartilhem com os amigos e a gente vai se encontrando aqui no B6 Podcast. Até mais.